ótima, mas tem que usar todo dia de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Eu não estou vendo muito resultado ainda, mas dizem que até o final da vida, né, a gente consegue ver algum resultado. Logo depois você passa esse aqui, ó, que custa um rim, mais ou menos. Os homens vão gostar, né? Custa um rim, mais ou menos, para você comprar. Diz que tira essas pequenas rugas. Eu estou usando já tem uns 4 meses e não tirou. Mas eu creio que algum dia, né? Diz que tem que usar até o fim da vida. Então, acho que até o fim da vida, alguma coisa vai ter. Você contou, Sara? 33? Aqui você deixa a Lívia 100, você 100, e mais uma 100 aí, Camila. Deixa Camila 100. E entrega aí para mim, por favor. A Sara vai, enquanto eu estou falando, a Sara vai entregar um negócio para as mulheres. E você não abre, tá? Você só segura, não abre. Aí depois que você passa essa vitamina C pura aqui, você vem com esse aqui, ó, hidratante. Também diz que ele tem ácido hialurônico. Para tirar pequenas rugas. Também não vi resultado ainda, mas creio. Aí você vem, ó, temos aqui protetor solar, creme para o corpo, esse sabonete aqui para tirar maquiagem, porque a gente também maquia, mas a gente não pode dormir de maquiagem. Né? Tem isso, tá, homem? Vocês entendem? Valoriza a sua esposa, né? Porque ela passa um negócio, depois tem que chegar em casa, tem que usar um sabonete específico, porque senão a pele dá acne, tal. E aí, tem aqui também, ó, esse aqui, muito bom para as unhas. Homens, vocês pensam que a gente não cuida das unhas? Tem que cuidar. Passa hidratante nas unhas de noite para a cutícula não ficar seca. Valoriza a sua esposa. Pensa que acabou? Ó, tem mais esse, que é ácido hialurônico também. Esse aqui, que tem muita gente que usa para ruguinha também, né? Para unha. Para o pé não ficar grosso. Né? Para o pé ficar fininho. A gente passa também. E aí, depois de tudo isso, ainda temos o quê? Maquiagem, né? Isso aqui é um BB Cream milagroso. Está escrito aqui, creme milagroso. Ainda não vi esse milagre também, mas veremos. E aí vem as maquiagens. Ó, a gente usa rímel, lápis e batom e tudo mais. E tem mais um tanto de coisa aqui dentro. E pó facial. Enfim, ufa. Né? Ufa. Segredos de beleza que não acabam mais. Né? Quanto a isso, não precisamos nos preocupar. E aí, isso é porque eu só falei de creminhos, né? Sem contar as massagens estéticas, cirurgias plásticas, ginástica, alimentação que a gente precisa controlar, porque senão o negócio desanda, porque isso dá acne, porque isso dá isso, porque isso dá aquilo, porque isso engorda, e cuidado com a pele, com o cabelo, enfim. E a gente até faz, né? A gente faz, porque a gente quer ficar mais bonita, porque a gente... Mas hoje eu trouxe para vocês, e as meninas estão entregando aí, um segredo de beleza revolucionário. Sim, homens, vocês estão aí, ó, por acaso, tá? Hoje eu estou falando com as mulheres, pelo menos por enquanto, né? Um segredo de beleza revolucionário, 100% garantido, não precisa ficar com medo, não custa dinheiro, não precisa seguir nenhum tratamento de programa diário, né? Todos os dias de manhã, até o fim da vida. Tem regra. Não precisa fazer tratamentos diários de pele, nem fazer maquiagem. Não é spa, tratamento de spa. Não é cirurgia plástica. E é 100% aprovado por todas as mulheres que usaram. Uau! Bom demais para ser verdade? Bom demais para ser verdade? Acabou, Sara? Não deu, não? Olha, algumas de vocês vão ficar sem meu segredo revolucionário de beleza, infelizmente. Mas
Nós fizemos uma média ontem, né, Rafael, de quantas mulheres. Eu fiz um pouquinho a mais ainda e graças a Deus superou, né? Então, isso é bom. E aí, eu quero então que você abra, você que recebeu aí o potinho. Quem não recebeu pode compartilhar com a amiga aí do lado para ela ver. Mas não deixe seu marido ver, não. É só para você, por enquanto, tá? Abra aí e dê uma olhadinha no nosso segredo revolucionário de beleza. Quem já abriu, passa para a coleguinha aí da frente que não tem, para ela ver também. E nós vamos abrir esse texto que está aí, mulheres. E só as mulheres, por enquanto, vão abrir e nós vamos ler juntas esse texto. Agora que seu marido vai descobrir o que é. Não deixa ele ver não, hein? Vamos ler a partir do verso 1, para a gente entender o contexto. Vamos, mulheres, só nós por enquanto, hein? Vamos lá? Mulheres, e sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não perturbação alguma. Está aí o nosso segredo de beleza dessa manhã. Você pode mostrar aí para o seu marido. 1 Pedro 3 traz para a gente o segredo da beleza das santas mulheres do passado. Um espírito manso e dócil de mulheres submissas. A palavra de Deus aqui, no versículo que nós acabamos de ler, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornaste filha, praticando bem e não temendo a perturbação. Antes disso, versículo 5, pois foi assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Outra versão diz, elas eram submissas ao seu próprio marido. Submissão é o nosso segredo de beleza dessa manhã. Ai, Suelen, essa dói. Né? Essa é difícil da gente ouvir. Palavrinha que a gente não gosta muito, né? Quando a gente ouve falar em submissão, mas isso é coisa do passado, isso é coisa antiga, isso é coisa que não existe, isso é opressão, né? Como a gente ouve essa palavra hoje? Eu queria começar compartilhando um pouquinho com vocês uma experiência que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu e Vinícius, nós estávamos conversando com alguns jovens da igreja, uma conversa informal, e alguns meninos, depois do ensaio do Ministério de Louvor, né, a gente conversando ali fora, e os jovens e adolescentes, eles têm muita facilidade de conversar com a gente, de conversar sobre diversos assuntos. E aí a gente conversando a respeito de namoro, né, de casamento, de esposa, e aí alguns falando de padrões
que gostariam na sua esposa. E claro que os padrões giravam em torno não só da estética, mas também de nível intelectual, crescimento de carreira, né? E a gente conversando ali informalmente. Um daqueles jovens lá da igreja, de 19 anos, falou algo que me tocou e me emocionou profundamente naquele momento. Ele disse, para mim, o padrão de esposa que eu quero é o da dona fulana. Vou usar um nome fictício aqui, da dona Maria. Uma senhora de mais de 80 anos, que, se eu pudesse dizer o nome aqui, talvez muitos aqui conhecem. De um marido, um homem honrado, um homem respeitado, aquela mulher que está ali do lado dele, onde ele está. E ele completou dizendo, a dona fulana é a esposa que eu queria. Um menino de 19 anos, ele poderia olhar tantas características, né? Não, eu quero uma menina, uma esposa assim, eu quero, né, um corpo assim, um cabelo assim, uma beleza assim. E ele disse, se referindo a essa mulher de mais de 80 anos, que presença forte. Suelen, você já foi na casa deles visitar eles? Você já viu como ela fica do lado dele? Antes dele falar alguma coisa, ela já sabe o que ele quer. Ela já vem, ela já está ali pronta. Você consegue enxergar o senhor, vou usar um nome também fictício, João? O senhor João sem a dona Maria? A gente não consegue enxergar ele sem a dona Maria. Ela é quietinha, ela é sábia, ela fala na hora certa, mas que presença forte. Que presença marcante ela tem. A beleza da submissão, de um espírito dócil, de um espírito tranquilo. A beleza que é vista, muitas vezes não vista pelas pessoas, mas vista por Deus, que é quem realmente importa. A palavra submissão vem da palavra grega, upotasso, que significa, sim, submeter, sujeição voluntária, estar debaixo de uma liderança, entregar-se à autoridade de outra. A gente já viu alguns conceitos errados, né, que às vezes que as pessoas utilizam para amenizar a palavra, né? Não, submissão é isso, né? Contornando a situação, mas é isso mesmo, é estar sujeita, é estar debaixo de uma liderança, é entregar-se à autoridade de uma liderança. John Piper define submissão como um chamado para honrar e afirmar a liderança do marido e ajudá-lo nisso. E o apóstolo Pedro, então, escrevendo para os irmãos que viviam, então, em províncias, né, 5 províncias romanas, sobre a vida cristã, sobre a forma de honrar a Deus, ele traz para a gente essa palavra para as mulheres. Seja o seu adorno, seja a sua beleza, não o que está exterior, não o que está externo. E a gente percebe, observando o versículo 1, que a submissão, ela é uma virtude dinâmica, ela não é uma virtude estática. Olha bem, como a gente pensa, quietinha, pacata, né? Sem dar opinião, sem fazer nada, que não causa nenhum impacto. Olha o que diz o versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Lívia adora esse texto, né? Ela sempre cita esse texto, hoje é aniversário dela. Ela sempre cita esse texto. É uma virtude dinâmica. É uma virtude tão poderosa que é capaz até de transformar e de ganhar o marido sem uma só palavra, apenas pelo proceder. Apenas pelo seu procedimento. E aí o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 4,16, dizendo que o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai mesmo se acabando. Por isso essa dica de beleza que eu trouxe para vocês hoje, não é externa. Até empolga a gente, né? A gente vai chegando perto dos 40, assim, né, Marília? A gente vai, custa para perder, né? Faz dieta. Falei com as meninas do serviço um dia desse. Gente, eu estou vivendo de luz. Eu vou pesar, não perdi 1 grama.
não perde, não adianta mais, né? Nada vai. As ruguinhas começam a aparecer, aí você vai fazendo um monte de coisa, porque você quer. Até dores que você não tinha começam a aparecer. Né? E aí a gente olha para esse segredo que o apóstolo Paulo traz para a gente, que não é exterior, mas é uma boa nova, que promete realmente que nós vamos crescer se nós cultivarmos um coração submisso. A submissão, ela nos fornece uma beleza completamente da que o mundo quer, da que o mundo gosta. Né? Para o mundo, os padrões de beleza é o culto ao corpo, né? O culto às lipos e tudo mais. Mas para Deus, a beleza é aquela que vem do coração. Olha o que o versículo 4 fala, o texto que a gente leu. O homem interior do coração, unido ao corruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É isso, queridas. É isso que é de grande valor diante de Deus. E aí, para a gente falar, então, entender um pouco mais sobre submissão, a gente volta, então, se já tiver essa aula, mas eu vou passar bem rapidamente ao papel do homem e da mulher. Lá no Éden, se a gente for em Gênesis 2, não vou fazer isso aqui agora, mas se vocês quiserem andar aí e ver, se eu não me engano, lá pelo versículo 9, se eu não me engano, quando Deus cria, então, a mulher, e Ele dá, então, o papel ao homem de liderança, né? Ao homem de liderança e à mulher de auxiliadora. Né? Nós já vimos isso. E aí, existe, então, esse papel para o marido de liderança, que inclui aí o que a gente chama de 3 P's. Vocês já estudaram aqui com o pastor. Né? O que a gente chama de 3 P's, que é no sentido de proteção, pastoreio e provisão da sua casa, viu, homem? A sua liderança precisa estar embasada nisso. Você é o provedor da sua casa, você é o pastor da sua casa e você também é o protetor da sua casa. E aí ele dá à mulher, então, a função de auxiliadora idônea. E as meninas que fizeram o curso comigo aqui sabem que eu gosto de falar que nós somos o SAMU do nosso marido. É isso mesmo, o socorro do marido, aquela que vai, tanto que a palavra aqui, né, de auxiliador é a mesma usada pelo salmista, quando se refere que o Senhor é o socorro bem presente no tempo de tribulação ou no tempo de angústia. É a mesma palavra usada para referir a você e a mim como auxiliadora idônea. SOS, socorro, SAMU. E Tito 2 traz para a gente uma lista de virtudes, né? Essa água aqui é minha? Uma lista de virtudes. Vou deixar aqui mais pertinho. Uma lista de virtudes que compete a uma auxiliadora idônea. E aí a gente caminha um pouquinho mais, se a gente for para o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver que o homem pecou, a mulher, né, seduzida pela serpente. Isso é até interessante, né? Quando a serpente chega, vai direto à mulher, né? Ela nem vai no líder, ela vai lá e já vai espertamente na mulher. Convence, então, do pecado, e ela oferece ao seu marido, e depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Adão ali, passivamente, faz o que Eva queria, e o homem cai, e Deus, então, dá, então, ali para o homem, como consequência desse pecado, dessa queda, que o seu trabalho seria um trabalho frustrado, um trabalho mais difícil, né? Ele teria frustração no seu trabalho, e para a mulher, então, ele diz, então, que o seu desejo seria para o seu marido. Sabe o que isso significa? Você vai querer usurpar o que é dele. Usurpar a liderança do seu marido. A submissão não surgiu aí. A gente vai ver daqui a pouquinho. Sempre existiu. Na criação, Deus a deu como missão para a mulher. E depois, então, da queda, Deus reafirma isso.
O homem pecou e ele não mudou, falou não. Agora mulher, você vai ser a provedora do seu lar e o homem, não. Ele respeitou essa essência, ele continuou respeitando aquilo que ele mesmo tinha dito. A submissão, o auxílio está na nossa essência. E quando a gente pensa nessa usurpação, o seu desejo será para o seu marido, a gente entende que a real ameaça da submissão no casamento não são as ideologias, em primeira instância, até são, né? Mas não em primeira instância. As palavras que vêm de fora, mas o nosso próprio coração. Como a gente quer pegar a liderança para a gente, né? Porque é bom a gente mandar. Porque é bom a gente se sentir importante. A nossa primeira luta é com o nosso próprio coração. Nós precisamos entender isso. Tiago 4:1 fala um versículo que eu gosto muito, que fala de onde procede as guerras e as contendas que existem entre nós, senão dos prazeres que militam na nossa carne. As guerras, as contendas, as brigas, elas vêm pelos prazeres que nós queremos, pela vontade que nós temos de realizar o nosso prazer. E é importante a gente estar atento a isso. E aí eu trouxe para a gente falar rapidamente 2 padrões de submissão, querida, que se você entender, e você marido também, porque essa palavra também é para você, aguarde que seu tempo chegará, daqui a pouquinho. Se nós entendermos, a Bíblia traz para a gente vários exemplos de submissão, né? Vários textos, mas se nós entendermos esses 2 padrões, tudo fica mais fácil. A gente consegue entender verdadeiramente o nosso papel. E o primeiro padrão de submissão que nós precisamos analisar, ter em mente e compreender é o padrão da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma. Dentro da Trindade existe submissão. Um filho que se submete ao pai, um espírito que se submete ao filho. E não existe ninguém ali competindo, não existe ninguém melhor que ninguém, superioridade, inferioridade, apenas existem papéis diferentes. Cada um cumprindo o seu papel. Abra a sua Bíblia, em Filipenses 2, nós vamos ler versículos de 5 a 8. Já está ali na tela, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem é Cristo? Quem é Cristo? O Filho de Deus, exatamente. E como ele é? É manso, é humilde de coração, é igual a Deus em forma humana, né? Aqui. O que ele fez? Esse texto responde para a gente. Ele não se apegou à sua igualdade. Antes, humilhou-se para ser obediente até a morte e morte de cruz. A quem ele estava obedecendo? A Deus Pai, que é igual a ele. Pessoas iguais, exercendo papéis diferentes, para a glória de Deus, para a redenção do homem, para mim e para a sua salvação. A submissão nada tem a ver com superioridade, inferioridade. Mas quando nós entendemos o papel de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, nós conseguimos olhar para o nosso casamento e entender que cada um exercendo a sua função não tem como dar errado. Não tem como ter erro.
Cada um fazendo aquilo que a palavra do Senhor trouxe para a gente. Kate Keller, escrevendo no seu livro O Sentido do Casamento, ela diz o seguinte, se referindo então a esse texto que nós lemos: tanto a mulher como o homem têm a oportunidade de desempenhar o papel de Jesus no casamento. O homem, o papel de Jesus em uma autoridade sacrificial. E a mulher, o papel de Jesus em uma submissão sacrificial. Como mulher, eu já tenho um dos papéis de Jesus, a submissão sacrificial. Para que eu vou querer pegar o papel que é do meu marido? Para que eu vou querer o que é dele? Jesus, sendo igual a Deus, não se apegou a essa igualdade, antes se submeteu à vontade de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para a Trindade. E aí a gente pensa algo interessante, que a submissão não foi algo imposto por homens poderosos ao passar dos séculos, como as ideologias pregam, né? Homens foram impondo isso às suas mulheres, uma sociedade machista e patriarcal, padrões constituídos pela cultura, né, da sociedade. Também não foi algo resultante da queda, porque a gente viu que antes da queda já tinha esse mandamento, né, essa ordenança. Não foi uma punição também depois da queda, porque nós vimos que manteve a mesma coisa, e nem sequer foi ideia do seu marido, tá? Que às vezes a gente pensa, né? Mas a submissão sempre existiu na Trindade. Quando nós olhamos para a Trindade, a gente entende que isso é essência, caráter de Deus. Mas eu disse que nós temos um outro padrão. E Deus, então, Ele coloca a submissão na criação, na queda, na Trindade lá atrás. E Ele reafirma em várias páginas da Escritura. E se a gente caminhar um pouco, a gente chega em Efésios 5, texto padrão, né, sobre submissão, que você pode abrir. E a gente encontra aí um outro padrão supremo. O primeiro, né, padrão que a gente deve seguir para entender a submissão é a Trindade. E o segundo é o que nós vamos ver aí em Efésios 5. Eu vou começar a ler versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 21 diz para a gente: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí na sua Bíblia, você vai ver que tem um subtítulo. Esse subtítulo aí não é o original da Bíblia, né? A gente sabe. Esse subtítulo ele foi colocado aí pelos tradutores da Bíblia, né, com o intuito de facilitar a leitura, mas no original não tinha esse subtítulo. Então, tira esse subtítulo aí da sua Bíblia e nós vamos ler corrido. Olha como muda. Estou no 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora começou para você, hein, marido? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe,
seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. E aí ele continua falando sobre filhos, a forma de honrar, de obedecer, de sujeitar aos pais, pais os filhos, servos ao Senhor e Senhor aos servos. A gente lendo, tirando esse subtítulo aí, a gente entende que o apóstolo Paulo, falando no versículo 21, ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele passa a descrever como que nós vamos sujeitar uns aos outros. Filipenses fala para a gente: considerai o interesse dos outros acima do nosso. Né? A gente entender que, quando Paulo traz aqui para a gente a forma de sujeitar uns aos outros, a esposa sendo submissa ao seu marido, o marido amando sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí os filhos obedecendo os pais não provocando a ira dos filhos. Então o sujeitar uns aos outros é uma ordem para todos nós. E aí, ele traz aqui, então, outro padrão de submissão, a mulher sendo submissa e o homem amando como Cristo. Qual é esse padrão aqui? Nós falamos da Trindade, e esse segundo padrão é o quê? Cristo e a igreja. Esse texto é até uma forma de proteção para nós, na questão de submissão, né, onde tem tantos erros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, de interpretação, erros com essa palavra, né, as pessoas falam de forma tão equivocada. Mas o apóstolo Paulo, Deus, através do apóstolo Paulo, deixa muito claro aqui para a gente que é esse o padrão: Cristo e a igreja. É um relacionamento onde o marido, ele deve refletir um amor sacrificial de Cristo. Como? Se sacrificando pela sua esposa. Meu irmão, o papel de sacrifício é seu. E às vezes você não quer abrir mão nem do seu tempo de assistir o jogo de futebol na televisão. E a palavra de Deus fala aqui que a sua autoridade, que a sua liderança tem que ter como base Cristo, que se sacrificou pela sua igreja. E a gente não quer abrir mão nem do nosso tempo de individualidade, que a gente acha que a gente tem direito, de jogar futebol com os nossos amigos, enfim, de assistir alguma coisa na televisão, em função da esposa. Ser o cabeça não significa ter direito do controle do que ela vai fazer. Não, agora você não faz isso, agora você faz isso, né? Agora você vai fazer assim, eu não quero isso, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, mas é a responsabilidade de amar. Deus te deu uma responsabilidade, amar como Cristo amou a igreja. É uma liderança que se sacrifica pela sua esposa. É uma liderança ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, porque a gente pensa que ser líder é receber, e Jesus mostra para a gente, ensina para a gente totalmente o contrário. Jesus esteve aqui nessa terra, e o que ele nos ensinou? Aquele que quiser ser grande, deve ser servo, deve servir. É uma liderança que serve. E ele mesmo fala que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. O que você está errando na sua liderança? Olha como Cristo é a autoridade sobre a igreja, servindo a igreja. E muitas vezes a gente quer só ser servido, né? Faz para mim, me dá, né? Eu sou o líder da casa. Um amor que dá segurança. O amor de Cristo nos dá segurança. A Natália estava cantando aqui com o Natan, antes de começar, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O amor de Cristo é aquele que dá segurança. Você dá segurança para sua esposa? Sua esposa pode contar com você em toda e qualquer situação. Segurança de prover a sua casa. Segurança de proteção da sua esposa.
segurança de pastorear a sua casa. Quantas vezes, homens, a gente vê as mulheres tendo que implorar para o marido ir para a igreja? E a função de pastorear a esposa é do marido. E a mulher tem que... Se a mulher não pegar os meninos e não levar para a igreja, os meninos nunca vão na escola bíblica. Se a mulher não falar, vamos fazer o culto doméstico, o marido fica lá no celular, né? Perde horas, mas nem lembra que existe culto doméstico. É sua função de líder, pastorear a sua casa. Mas é uma segurança que dá liberdade, que não aprisiona, que não escraviza. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liderança que aprisiona, que faz da mulher uma escrava, que tem que fazer o que você quiser, mas que liberta, que dá liberdade. E a mulher, com o papel da igreja de Cristo, em contrapartida, é uma submissão com alegria. É uma submissão por prazer. Eu quero estar, eu quero me submeter. Eu costumo dizer, maridos, que é muito difícil. Pode acontecer porque nosso coração é duro demais, né? Mas é muito difícil. Uma mulher que é amada como Cristo amou a igreja, não se submeter como a igreja se submete a Cristo. Não existe condicional aí. Estava conversando com o Lívio um dia desse. Às vezes algumas pessoas equivocadamente falam, não, eu só tenho que ser submissa se meu marido me amar como Cristo amou a igreja. Não existe isso aqui na Bíblia. Volta aí, você vai ver. Não existe o se. Não existe uma condicional. A obediência é individual. Nós estaremos diante de Deus únicos, né? Zé Marques não responde pela Né, Né não responde para o Zé Marques. Mas é muito difícil uma mulher amada realmente, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não querer se submeter a esse marido. Então, nós temos aí dois padrões. O primeiro, a Trindade. E o segundo, Cristo e a igreja. E como eu disse, surgem muitas dúvidas e muitos erros a respeito da submissão. Então, pegando esses padrões, o que não é submissão? Deixa eu ficar de olho no meu tempo aqui. O que não é submissão? Primeira coisa, submissão, eu já falei, não é confissão de inferioridade. A palavra de Deus é categórica em falar que homem e mulher foram criados por Deus e são iguais. O versículo 7, se você voltar lá em 1 Pedro, você pode voltar que a gente vai encerrar com ele também. Se você voltar lá em 1 Pedro, o versículo 7 fala para a gente que pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então não existe superior e inferior. Não existe melhor ou pior. Existem papéis diferentes determinados por Deus dentro do casamento. Isso ficou claro? Muito claro. Papéis distintos. 2, submissão não é divisão de liderança. Muitas pessoas pregam isso, né? Não, 50%, 50%, né? Metade, metade. Não foi isso que Deus falou. Deus colocou o homem como líder da casa e a mulher como auxiliadora. Toda estrutura deve haver um líder. Imagina um trabalho que não tem um chefe. Vira um caos. Quem que você vai se referir? Não sei. Eu e o Vinícius, a gente já deu, né? E dá alguns treinamentos para Ministério de Casais. Eu acho que uma vez a gente até, aqui, eu acho que Lívia até estava presente. E a gente chega e pergunta assim, tem um Ministério de Casais, né? 3, 4 casais. E a gente fala, estou citando o Ministério de Casais, que é a nossa praia, né? Mas todo o ministério dentro da igreja, e a igreja também como um todo, e o trabalho. A gente fala, mas quem é o líder, né? Aqui dos casais? Ah, não, todo mundo junto. Não funciona. Não funciona. Alguém tem que liderar. Sabe por quê? Vai existir um momento que cada um vai querer uma coisa. E tem que ter alguém para dar a palavra final. Juízes, né, fala para a gente, lá no livro de Juízes, que os juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. E a gente vê que o resultado era um caos. Então, a liderança, ela tem que existir, mas uma liderança
em amor, uma liderança como a liderança de Cristo. Outra coisa, submissão não é o que a gente chama de machismo, que o homem impõe a sua vontade com humilhação. Não é imposição da sua vontade. Volta ao relacionamento de Cristo com a igreja. Mas também não é o feminismo, onde a mulher acha que ela tem superioridade sobre o homem, a individualidade impera, né? Cada um por si, cada um conquista o seu. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou para a gente. Submissão não é algo que o marido exige da mulher. Se você olhar no texto, a palavra de Deus não fala: maridos, exijam a submissão da sua esposa. Mas ele fala: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. A submissão é voluntariamente dada pela esposa, não como obediência ao marido, mas como obediência ao Senhor. Porque é uma ordem que Ele dá para a gente. Então não é algo que o marido tem que ficar jogando na cara da esposa, exigindo, pedindo. É uma disposição voluntária em obediência ao Senhor. A submissão não é a qualquer preço. Coloquei assim. Não é a qualquer preço, por quê? Porque nós não devemos nos submeter quando existe prática de pecado. Dentro da nossa casa, a liderança é do nosso marido. Mas a liderança minha, dele, de todos nós, ela vem do Senhor. E o texto de Efésios fala: seja submissa ao vosso marido como ao Senhor. Tem uma versão que fala no Senhor. Se for fora dos padrões do Senhor, eu não devo me submeter. Isso significa que se meu marido não for cristão, eu não preciso ser submissa a ele? Não significa isso. Deus não colocou uma notinha, a Elizabeth Elliot que fala no livro dela, não existe nota de rodapé na Bíblia, né? Asterisco, se o marido não for cristão, você está liberada. Né? Não existe nota de rodapé. Submissão ao marido, independente dele ser cristão ou não. Porém, a nossa submissão, acima de tudo, é a Deus. E se o seu marido, sendo cristão ou não, porque tem muitos maridos cristãos exigindo prática de pecado das mulheres, infelizmente. Se o seu marido te exige a prática de pecado, a sua submissão deve ser honrar ao Senhor. O que está fora dos padrões de Deus, o que está fora da palavra de Deus. Então, colocando bem na prática para você, se seu marido te obriga a mentir, você vai mentir para ser submissa a ele? Não, porque Deus condena a mentira. Se seu marido te obriga a trapacear, você vai trapacear para ser submissa a ele? Não, porque Deus condena a trapaça. Se o seu marido te pede para que você faça promiscuidade sexual, a gente tem um pouco de medo de falar isso na igreja, mas estamos aqui entre casais, e a gente precisa falar. Não, eu quero, vamos assistir um filme pornográfico, ou hoje em dia, das mais diversas promiscuidades que esse mundo oferece. Você vai fazer porque é o seu marido que está mandando? Não. Porque a nossa submissão é primeiramente ao Senhor. Então, nós precisamos entender que os preceitos do Senhor vêm em primeiro lugar. E a palavra de Deus fala que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E também não é submissão suportar abusos físicos. E entra nessa mesma linha. O que a palavra de Deus não aprova. O Senhor não aprova. Eu também não aprovo. Então, isso não é submissão. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa falando de uma mulher que estava dentro da igreja e que falou: eu tenho que suportar. Ela vai para a igreja de manga comprida, porque está toda machucada, porque o marido a espanca. E ela diz: eu tenho que suportar. Queridas, isso não é submissão. Porque é o que o Senhor não aprova, como nós falamos lá, não é no Senhor. E aí eu incluo também o abuso de filhos. A gente vive num tempo que a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? A gente viu há pouco tempo atrás na televisão um marido de uma mulher, que
bateu no menino até o menino morrer e falou que o menino tinha ficado, né, doente e tinha tido um mal súbito, enfim. E depois descobriram que ele tinha batido até o menino morrer, não era filho dele, né, era só filho dela, mas alguns fazem com o próprio filho também. E ela ali acobertando, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Nós precisamos ficar alertas, porque isso também não é submissão. O que o Senhor não aprova, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí, por último, eu gostaria de trazer, eu vou atrasar um pouquinho, Eliane, você me perdoa? Sempre, né? Ela me conhece. Ela me conhece, né? Nossas aulas. Algumas dicas práticas para a submissão. Falamos o que é, né? Trouxemos esses conceitos para que a gente possa entender melhor o que é submissão. Agora, como nós vamos abraçar isso dentro do nosso casamento, mulheres e homens? A primeira dica prática que eu trouxe para vocês é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Olha aí 1 Pedro 3, o versículo 5 fala assim: as quais colocaram a sua confiança em Deus. Essas mulheres não colocavam sua confiança no seu marido, não, porque ele é falho, porque ele é pecador. Mas a confiança delas estava depositada no Deus que elas serviam. E por isso elas conseguiam ser submissas. Se nós formos olhar, queridas, fala a verdade, olha para o seu marido. É uma bênção de Deus, mas ele tem defeitos. Assim como você tem também defeitos, assim como nós temos. Se nós formos olhar, a gente não vai confiar, não vai descansar. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus, que nos deu esse padrão para que nós possamos seguir. E é Ele que vai suprir as nossas necessidades. E para você também, marido, essa dica também é para você. Confie a sua liderança no Senhor. Porque se a sua liderança não for no Senhor, você também não vai ser um bom líder. Se o seu padrão não for Cristo, você também não vai ser um bom líder. Então, embora você tenha a sua esposa, que é o seu SAMU aí, né? Seu socorro bem presente na hora da angústia, a sua verdadeira confiança tem que ser no verdadeiro socorro bem presente na hora da tribulação, o nosso Deus. Segundo, compartilhe os seus pensamentos. Primeiro para a mulher. Mulher, você pode e deve dar a sua opinião. Você pode e deve falar. Você é parte dessa unidade. O casamento é uma unidade. Fale o que você pensa. Se abra, né? Fala os seus pensamentos. Submissão não significa não ter opinião sobre as coisas. Não. Você pode dar opinião. Deus nos fez ajudadoras. E vamos falar a verdade, muitas vezes nós temos percepções que o homem não tem. Já aconteceu na sua casa? Você fala, né? Não faz isso. Uma vez o Vinícius, há muito tempo, a gente nem tinha filhos ainda. Vinícius chegou em casa e falou assim: um amigo meu falou para fazer um investimento nas ações de uma empresa e tal. Nananana. Eu falei assim: Vinícius, você tem certeza? Eu sou muito pé atrás com essas coisas, né? Tem certeza, Vinícius? Mas eu fiz errado, porque eu não coloquei o joelho no chão, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente quer dar opinião segundo o nosso coração. E aí eu falei: você tem certeza? Eu acho que você não tem que fazer isso, não. Não, meu amigo falou, né, e tal, né. E aí ele foi e fez, né, perdeu o dinheiro todinho. Até hoje não vimos a cor do dinheiro. Né? Por quê? Porque às vezes a gente tem algumas percepções, né, que às vezes o homem não tem. Às vezes sua esposa está falando: olha, cuidado, né, aquela amizade, alguma coisa, e você: não, que isso? Agora, esposa, não dá opinião também voltada com seu coração, segundo o seu coração, não. Coloca o joelho no chão, não faz igual eu fiz, não. Coloca o joelho no chão. Essa submissão, minha boca está muito seca. Essa submissão, essa opinião, né, voltada: meu coração está em paz, ou meu coração está em paz. Não segue a paz do seu coração, não. A palavra de Deus fala para a gente que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto.
Às vezes a gente sente paz em coisa que não vem de Deus. E não sente paz em coisa que vem de Deus. Né? Então a gente não pode seguir o nosso coração. A gente tem que seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Dê sua opinião sim. Né? Mas coloque o joelho no chão também e ore. Maridos, conversem com sua esposa antes de tomar alguma decisão. Às vezes você conversa com seu amigo, você conversa com um colega de trabalho. Às vezes você pede opinião até um desconhecido, mas não valoriza a auxiliadora idônea que Deus colocou na sua vida. Peça opinião para ela. O que você acha? Eu estou pensando em fazer isso. Né? Entendendo, como eu disse, que na ordem da liderança, né, a palavra final, sim, vai ser sua. Mas ouça o que ela tem a dizer, respeite a opinião dela, valorize os conselhos dela. E nesse sentido, eu penso que Deus, mulheres, a gente pode ficar até muito feliz, que Deus não nos deu a liderança como forma de proteção. Não é o nosso foco aqui, mas até a liderança eclesiástica, a liderança dentro da igreja, eu entendo que Deus nos protege, porque quem é líder aí de igreja e líder de casa sabe. É cada uma, né? É cada chifre de boi que tem que segurar. E Deus, então, olhou para a gente e falou, vou proteger essas lindas e maravilhosas belezas, né? Que eu tenho aí nessa terra. Então, entenda como uma proteção do Senhor para você. Número 3, outra forma prática da gente exercer a submissão. Fale a verdade em amor. Existe um dado que diz que quase 90% das nossas brigas acontecem pelo nosso tom de voz errado e não por divergência de opinião. Às vezes você está brigando aí dentro da sua casa porque não sabe conversar, não sabe se comunicar, não sabe falar com amor, não sabe falar com carinho. Você, mulher, fale com amor quando você for dar a sua opinião. Não chega para o seu marido, né? Você faz sempre tudo errado. Toda vez que você faz, dá errado. Você perde dinheiro, você perde isso. Coloque a sua posição com amor, com carinho, respeitando. Marido, você também. Não vou te ouvir não. Toda vez que eu te ouço, você só estraga a minha vida. Nós precisamos ter atitude de amor, ter atitude de carinho. O que falta, muitas vezes, é uma boa comunicação. O que falta, muitas vezes, é a gente pensar como nós vamos falar. Número 4, seja confiável. Mulher, o seu marido pode dizer que você é uma mulher de Provérbios 31, que o seu marido tem plena confiança nela. Seu marido pode confiar em você. Ele pode contar para você o que aconteceu lá no trabalho dele hoje, que você não vai 5 minutos depois pegar o telefone e ligar para sua mãe. Mãe, aconteceu isso assim, assim. Não fala para o Rafa que eu te contei, não. Nós precisamos ser dignas de confiança do nosso marido. Nosso marido precisa confiar na gente, para que ele possa se abrir, para que ele possa abrir o coração. Confiar na gente sabendo que nós não vamos falar, mas você é sempre assim mesmo, mas você sempre faz tudo errado mesmo. Nós precisamos ser dignas de confiança. Você esconde seus gastos do seu marido? Você esconde a roupa, né? Eu gosto de brincar assim com as meninas, né? A roupa no guarda-roupa, no fundo do guarda-roupa, ele não vê que você comprou. Aí quando você veste, ele fala de roupa nova, você fala, não, ixi, velha, você que esqueceu. Já comprei, há muito tempo. Esconde a fatura do cartão de crédito do seu marido. Nós precisamos ser dignas de confiança. Seja você uma mulher sábia. Uma mulher que busca conhecimento, entendimento na palavra de Deus, ao ponto de quando seu marido tiver alguma dúvida, algum problema, ele fala, não, eu vou procurar a minha esposa. Porque as palavras dela sempre são pertinentes. Palavras dela sempre são palavras de sabedoria. Porque ela vai orar. Porque ela vai colocar diante de Deus. Porque ela é uma mulher de oração. Marido, ser confiável também é para você. Sua esposa pode confiar na sua proteção? Ou na menor ameaça na menor ameaça que vem à sua casa, você ameaça largar o barco? Deixar tudo. Não assume o seu papel.
A sua esposa pode confiar na provisão que você leva para dentro da sua casa. Sua esposa pode confiar que a sua liderança é uma liderança feita no Senhor e não enraizada no seu coração e nos seus próprios pensamentos. Seja você também confiável a esse ponto, a sua esposa. Número 5, mulheres, não pegue para si a responsabilidade que é do seu marido. Nós, muitas vezes, com boa intenção que nós temos, né, nós falamos, não, eu vou fazer, né? Vou fazer, faz primeiro, fala primeiro. Gente, eu tenho uma luta comigo. Como boa sanguínea que eu sou, eu vou falando e vou pensando enquanto eu falo, né? E Vinícius, ele já é de um temperamento assim, que ele pensa, ele pondera e ele só fala quando ele tem certeza. Então, as pessoas chegam para falar alguma coisa para ele, que luta é morder a minha língua, né? Porque eu quero dar a resposta logo, porque eu quero falar logo, porque eu quero... né? E vai. E por aí vai. E quantas vezes, depois que passou a situação, eu chegava em casa, Cidinha, eu falava, meu Deus, o que eu fiz, né? Aí a gente vai pro banheiro, ajoelha, né? Fala, Deus... apaga tudo que eu falei, né? Aí a gente joga para Deus, né? Me transforma, Senhor, me ajuda. A gente passa na frente do marido, dá resposta do marido, faz, né, antes. Nós somos chamadas para reafirmar a liderança do nosso marido. E aí, com aconselhamento de mulheres, no curso que a gente dá, a gente vê que muitas mulheres ficam na dúvida, falam, mas como que eu vou reafirmar a liderança do meu marido? Então, como que você pode reafirmar a liderança do seu marido? Quando você pedir seu marido para fazer alguma coisa em casa, ou, né, tomar alguma decisão, ou resolver alguma coisa, e ele demorar 365 dias para fazer aqui entre nós, né? E ficar lá, e você, meu Deus do céu, vença a tentação de ficar reclamando a cada 5 segundos, de ficar murmurando na cabeça dele. Homem não funciona com murmuração. Olha o que Pedro fala, mulher ganha o seu marido pelo seu proceder, não pelas palavras. Então, reafirme a liderança do seu marido, não ficando, cobrando aquilo o tempo todo. Depois vem para vocês, tá, homens? Fiquem felizinhos, não. Não reafirme isso. Não pegue e faça você, mas auxilie no que ele precisar para que ele faça. É seu papel, sim, auxiliar. Então, se ele tem uma dificuldade na liderança, veja aí, o que eu posso fazer para auxiliá-lo. Eu já contei algumas vezes, né, da minha tia, que o marido dela esquece de pagar as contas. Ele é bancário, trabalha em banco, e ele esquecia muito de pagar as contas. E eu morei com ela, e era assim, ela pegava as contas, né? E aí o que ela fez? Ela arrumou uma estratégia de auxiliar. Ela não pegava as contas, ia lá, pagava, era a responsabilidade dele. Mas ela arrumou uma estratégia para auxiliar. Então, o que ela fazia? Pegou aquela pasta de arquivo, né? E arquivava o que vencia a cada dia. Não adiantava. Aí, o que ela começou a fazer? Quando ele ia sair para o serviço de manhã, ela vinha, ele trabalha de camisa social, né? Ela vinha no bolso da camisa e colocava, essas contas vencem hoje. Gente, por muitas vezes, eu morava com ela, quando era solteira. Por muitas vezes eu vi ele voltar para casa à noite com as contas no bolso. Do mesmo jeito que tinha saído de casa. E aí, o que ela começou a fazer? Ela ligava. Na hora do almoço. Ela sabia que o almoço dele começava em determinado horário, não sei se é meio-dia em ponto ela ligava. Você está no caixa do banco ainda? Estou. Paga as contas. Vou te esperar. Né? E assim ele foi acostumando a desempenhar aquele papel. Então, nós podemos auxiliar, mas não pegue a responsabilidade para você. Resista também à tentação do eu te avisei. Quando seu marido tomar uma decisão, vocês conversaram, né? Ele tomou uma decisão, se deu errado lá na frente, como eu disse, ele é humano, ele pode errar. Ele é passível de erro. Resista à tentação de falar, não te falei, não te avisei, viu, não quis me ouvir.
Não marque compromissos antes, outra forma de reafirmar a liderança do seu marido. Não marque compromisso sem falar com ele. Se alguém te chamou para alguma coisa, vá ao seu marido. Olha, estão chamando a gente para ir, fulano está chamando a gente para ir lá jantar na casa dele, a gente pode esse dia. Há poucos dias eu passei por uma situação que eu fiquei envergonhada perante meu marido. Uma pessoa, eu doida para levar os meninos naquela exposição de dinossauro no Shopping Vitória, não conseguimos ingresso, eu e Vinícius. E aí uma pessoa liga e fala assim, meu marido não vai poder ir, se você quiser ir com os meninos, eu estou precisando de carro, você vai com o seu carro, a gente vai junto, tal, pá, divide ingresso. Eu respondi na hora, né? Beleza, combinado. Só que eu não me atentei que era 7 de setembro, dia de feriado, que ia ter manifestação em frente ao Shopping Vitória, um monte de outras coisas. E não me atentei que eu deveria primeiro consultar meu marido. Como nós dois estávamos em busca do ingresso, eu falei, ele vai gostar, e ponto. E aí, quando eu fui falar com ele, olha, combinei. Ele falou, poxa, tinha pensado da gente ir lá para a praia, passar o dia, tal, já tinha chamado um amigo para ir junto. E eu falei, nossa, que besteira que eu fiz, né? No final, não consegui na exposição, por conta da manifestação. Perdi a exposição, graças a Deus, Deus me deu um marido que me ama como Cristo amou a igreja. Ele ainda salvou o nosso feriado. Fizemos um passeio de última hora e ainda deu certo, mas poderia não dar. Então, nós precisamos, para reafirmar a liderança do nosso marido, não resolver as coisas antes dele, sem falar com ele. Perguntar a ele, pedir opinião a ele quando a gente vai fazer alguma coisa, isso reafirma. Você está dizendo para o seu marido assim, olha, eu confio em você, eu confio nas suas opiniões, eu confio no que você fala, eu gostaria da sua opinião para isso. Estimule os seus filhos, para quem tem filho, a ver o seu marido como líder da casa. Não tire a autoridade do seu marido perante seus filhos. Nós temos um pequenininho, o Henrique, de 3 anos, né, Zé Marcos, que ficou com raiva, cai o ombro assim, e ele vem, né? Aí o pai dele chama a atenção dele lá na sala, estou lá no quarto, vem ele. O papai falou que eu não posso. Eu olho para ele, né? Papai falou, está falado. Papai falou, está falado. Pronto. Muitas vezes a gente tira a liderança do nosso marido dentro da nossa casa, porque a gente tira a autoridade dele perante os nossos filhos. Ai, papai saiu, né? Vamos fazer escondido, papai. Papai não precisa saber, não. Respeite o seu marido. Respeitar também é sinal de submissão. Aliás, submissão é respeito também. Como que eu respeito o meu marido? Tratando bem, não falando mal dele em hipótese nenhuma para outras pessoas, em roda de amigos, né, com outras mulheres, a menos que for um aconselhamento, um pedido de ajuda, né, mas assim, com as outras pessoas falando mal do meu marido, usando termos pejorativos para definir, esse aí é um preguiçoso, esse aí não faz nada, esse aí é um enrolado. A gente denigre, né? A gente desrespeita, denigre essa liderança, contando coisas da sua intimidade com ele para outras mulheres. O que acontece com você e com seu marido fica entre vocês. Ninguém precisa saber. Homens, o que acontece entre você e sua esposa precisa ficar entre vocês. Homem nenhum precisa saber o que vocês fazem dentro de casa, não. Isso é respeito. Eu digo que a privacidade do casamento é privacidade do casal. Não é privacidade individual, mas é privacidade do casal. E o casal precisa dessa privacidade. Tem coisas que a gente não fala para as pessoas de fora. Maridos, a mulher, sim, auxiliadora idônea, ela pode reafirmar a sua liderança. Mas você precisa assumir as responsabilidades. Uma das maiores queixas em aconselhamento de mulher que eu vejo é mulheres dizendo que o marido é acomodado, que o marido não assume as responsabilidades dentro de casa. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para ser o cabeça da sua casa. E você precisa assumir essa responsabilidade de liderar em amor, liderar como Cristo. Muitas mulheres querem sim usurpar o papel de liderança, mas muitos homens estão sentados, acomodados, deixando
a mulher assumir o papel de liderança? Porque eles não querem fazer? Porque é mais fácil deixar ela, né? É muito mais fácil. Deixa ela fazer. Fiquem atentos a isso. O plano de Deus para o casamento é um plano perfeito. Se nós cumprimos... Sueli, você falou esse monte de coisa aí. Um monte. Eu não quero, não acho isso legal, não acho que isso está certo, né? Eu não quero viver assim, é uma escolha sua. O que eu falei aqui não é o que eu penso sobre submissão, mas é o que a palavra de Deus nos diz sobre a submissão. Então, se você escolher fazer diferente, faça, sabendo que você está em pecado. O nome disso é pecado. Quando nós não fazemos o que a palavra de Deus nos ordena, nós vivemos em pecado. Nós vivemos em erro. Nós vivemos em desacordo com a palavra de Deus. Mas se nós assumirmos o nosso compromisso, se nós escolhermos viver de acordo com a palavra de Deus, nós colheremos frutos de beleza, não só para a Sara, para você também, Rafael. Uma beleza muito além da aparência, uma beleza que vem de dentro, uma beleza que vem do coração. Volta ao texto que nós começamos. Versículo 6, a gente encontra como modelo de submissão quem? Sara. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Sara, então, vem aí como um modelo de obediência a seu marido Abraão. Sara acompanhou Abraão numa viagem, saindo da sua confortável casa em Ur, né, e caminhando a uma terra distante e desconhecida. Por mais de uma década, ela passou, então, por essa viagem, passando por situações incertas e situações desagradáveis, como a gente lembra, né, quando Abraão disse que ela era sua irmã, que ela foi, então, levada ao harém do rei, enfim. E Sara estava ali, caminhando ao lado de Abraão. Só que Sara falhou. Sara errou. Vocês se lembram? Quando ela sugeriu, então, quando ela viu que ela já tinha mais de 75 anos de idade e não tinha filhos, e Abraão não tinha herdeiro, e ela então sugere que Abraão se deite com a sua serva Agar para que tenha o filho, né, para que tenha herdeiro. E isso, então, trouxe resultados calamitosos que perduram até hoje, né? A gente viu conflito entre Agar, Sara e Abraão, que se estendeu para Ismael, filho de Agar, Isaac, filho de Sara e Abraão, e que estendeu até os dias de hoje, gerações vindouras, guerras, né? Entre povos. E não é estranho que Pedro coloque aqui Sara como modelo de submissão para a gente? Uma mulher que errou? Uma mulher que falhou? A história de Sara não termina aqui. Sara realmente não foi perfeita, querida, como eu e você não somos. Sara não foi 100% porque modelo de obediência e submissão, como eu e você não somos. Eu acho interessante quando Deus coloca na Bíblia modelos assim para a gente, para que a gente entenda que nós podemos ter errado até aqui, mas Deus pode fazer tudo novo. Deus pode restaurar. Talvez até aqui você tenha sido uma mulher insubmissa, uma mulher desrespeitosa. Talvez até aqui, marido, você tenha sido um marido que não ama sua esposa como Cristo amou a igreja, com um amor sacrificial, que provê a sua casa, que pastoreia, que protege. Talvez os papéis dentro da sua casa estejam todos invertidos. Mas o Senhor coloca essa palavra para a gente, para que a gente entenda através de Sara, que Ele está nos encorajando no esforço à submissão e ao amor. No esforço do cumprimento do nosso papel. A história de Sara não termina com o seu erro. E a minha história e a sua história também não terminam aqui, graças a Deus. Nós temos a oportunidade de reconstruir. Deus operou uma obra significativa na vida de Sara. Sua falta de confiança se transformou em uma fé inabalável, tanto que ela é uma das 2 mulheres que está lá na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Porque uma mulher que errou, que pecou, mas foi restaurada
no Senhor. Deus pode fazer tudo novo. Mulher, cultive a beleza exterior. Cultive mais do que a beleza exterior. Cultive um espírito dócil e tranquilo. Cultive a submissão. Que a sua inspiração seja a Trindade, seja Jesus e seja a igreja do Senhor. Cumpra o seu papel em obediência a Deus. E cultive essa beleza, que é o que realmente importa. Maridos, exerça a sua liderança, tendo como padrão o amor sacrificial de Cristo. Eu tenho certeza que nós colheremos frutos, muito além da submissão, muito além do amor, mas o pacote é completo. A graça do Espírito Santo se manifestando todos os dias, dentro da nossa casa, dentro da nossa família e do nosso casamento. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse propósito e nessa missão.